Voltar ao Cruzeiro é uma coisa que mexeu comigo porque não tinha pensamento desse ano. Tá até falando lá dentro agora com ele de voltar esse ano a trabalho, que eu tinha outras situações resolvendo na vida pessoal, minhas empresas, meus negócios, e que o futebol tira muito tempo da gente, né? E quando eu venho para trabalhar, eu venho definitivamente. Eu já trouxe já minhas coisas já para ficar direto aqui, para não ter que ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para ver família. A família vai ter que me visitar aqui. Então eu me dedico bastante. E eu estava me dedicando a meus negócios porque para ajeitar já, deixar as coisas ajeitadas com as minhas filhas, que são as que tomam conta do negócio. Mas aí veio o negócio do Cruzeiro, e o Cruzeiro na situação que está, vai mexendo com a gente, porque a gente tem uma história dentro do clube, né? A mesma coisa foi com o Vasco da Gama, eu comecei minha vida profissional no Vasco da Gama. Primeira coisa que tem que ser tratada, me desculpe, permite aproveitar a sua resposta, não tem nenhum time que hoje não está na zona de rebaixamento, entre aspas, porque nenhum time passou daquilo já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente, mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time tá ali que já fugiu, que vai fugir ou que não sei o quê. Então, tá o campeonato está para nós. Para irmos para cima, e o meu pensamento é ir para cima buscar a classificação do Cruzeiro para a primeira divisão. Se eu ficar pensando igual a você na terceira divisão, eu vou esquecer que eu tenho coisa boa para cima. Eu tenho coisa boa para cima, tá? E todos têm o mesmo problema. A história do futebol mostra que tem clubes que viram um turno na zona de rebaixamento e acabam ganhando o campeonato. Então, quer dizer, para mim, eu não quero pensar em zona de rebaixamento, eu quero pensar em conquista de campeonato. Quando você pensa em conquista de campeonato ou em conquista da vaga para ir para a primeira divisão, automaticamente você está tirando o time da zona de rebaixamento. Então, por que eu tenho que ficar falando nela? Vocês podem falar, a função de vocês, mas não me interessa o que vocês falam. Interessa o que eu quero falar para os meus atletas. E para os atletas eu vou falar que nós temos pontos necessários, partidas que dão numeração necessária para a gente buscar uma vaga para a primeira divisão. Esse vai ser o nosso objetivo. Nós alcançamos esse objetivo, tudo que falou fica vago, né? Então vamos pensar na maneira de que o Cruzeiro vai mudar. As dificuldades são imensas, né? Senão eu até não estaria aqui e a situação seria totalmente diferente. Mas não é um privilégio do Cruzeiro, né? É um privilégio de alguns clubes que estão na mesma situação. E na Série B, principalmente, tem alguns clubes que estão em situação, né? Claro que não é o Cruzeiro, o peso do Cruzeiro, né? Mas estão também em situações complicadas. Na Série A também tem clubes que estão também com dificuldades, né? Financeiras. Então isso pertence ao futebol brasileiro, não é uma novidade para nós. E nós vamos trabalhar isso com muita seriedade, buscando, dentro das dificuldades, o melhor para o trabalho. Você não tem dúvida nenhuma, porque a dificuldade existe, mas nós vamos buscar o melhor para o trabalho. O melhor para o trabalho é privilegiar aquilo que é necessário para você poder tocar um time de futebol. Isso é que nós vamos privilegiar. O resto, as dificuldades, elas vão surgindo e aí o clube tem que ir administrando. Então, meu pensamento de dar volta ao Cruzeiro é porque eu acredito que nós temos camisa. E é bom falar uma coisa que eu acho que eu falo sempre para grandes clubes, né? Eu tive agora no Vasco da Gama, faltou gol, nós deixamos de subir por causa de gol. Surgiu um problema lá, até de ordem financeira, que atrapalhou um pouquinho nas 5 últimas partidas, até estava comentando isso aí. O Cruzeiro não é da segunda divisão, o Cruzeiro está na segunda divisão. É diferente. Então, esse estar na segunda divisão não quer dizer que o Cruzeiro esteja acostumado a viver aquilo ali constantemente. Não, é um momento de percalço na vida do clube que ele está com essa dificuldade. Mas a camisa, o peso, a torcida, vai ser muito importante o torcedor. Não adianta o torcedor vir para cá querer quebrar tudo, que só vai atrapalhar. É muito importante o torcedor vir para cá e apoiar a equipe. Ele não pode estar estando, mas vai poder entrar agora 30% para poder já comparecer. Vai estar junto com a gente. E se você não pode ir ao estádio, a energia positiva, o ambiente positivo, astral positivo, tudo isso faz com que a coisa possa melhorar. E é isso que nós vamos buscar. Trabalhar com seriedade, trabalhar objetivando coisas boas. Claro que a gente não pode bobear, mas objetivando coisas boas. E eu acredito nessa palavra desafio nem impossível. Porque não tem nada definido. O campeonato está aberto, né? E uma coisa que as pessoas falam assim, o Luxemburgo vai para a segunda divisão. Eu não estou na segunda divisão, estou no Cruzeiro, cara, que está disputando a segunda divisão. Estou num clube grande, um clube que tem uma história, que eu tenho uma história aqui dentro. Então essa é a história que eu vou trabalhar. A história do Cruzeiro, né? E trabalhando essa história, obviamente, a gente vai buscar resgatar o Cruzeiro para onde ele tem que estar. Esse é o objetivo nosso.
Eu não vejo o Cruzeiro diferente de nada daquilo que eu tenho visto na segunda divisão. Eu vejo o Cruzeiro diferente porque eu acho que o ambiente que o Cruzeiro vive hoje é uma cobrança muito negativa e o lado positivo ficou todo fora. Eu acho que tem que ter uma... Cobrança tem que ter, pelo que está acontecendo. Mas o Cruzeiro tem uma história e essa história que nós vamos trabalhar em cima dela, né? O Cruzeiro tem camisa, o Cruzeiro é um time da primeira divisão. Tudo isso nós temos que passar como pensamento daqui para frente, que o Cruzeiro é um time da primeira divisão, não está momentaneamente e tem percentual de números necessários, números de jogos, para você poder buscar o seu objetivo. É mais difícil que os clubes que estão na frente. Mas não quer dizer que nós não tenhamos condições de buscar. E eu quero que meus jogadores mudem essa chave. Esse chip tem que mudar. Eles têm que pensar que eles têm qualidade para poder buscar o nosso objetivo. O Cruzeiro não tem condições de ganhar 4, 5 jogos seguidos? Tem. Agora, para ganhar 4, 5 jogos seguidos, não cai do céu. Ganhar 5 jogos seguidos. Vai entender que a segunda divisão, a disputa, ela não é como na primeira divisão. A segunda divisão, a disputa é muito mais física do que técnica. Porque a qualidade você está praticamente na primeira divisão. Lá em cima você vê jogos de mais qualidade. Na segunda divisão você vê jogos mais truncado, mais pregado, campos diferentes, estádios diferentes. Então tudo isso o jogador vai ter que identificar que está nessa segunda divisão. Que para subir ele tem que mudar também o comportamento dele. Não adianta ele querer jogar refinado tecnicamente, não. Ele tem que tirar a bola da porra do gol de qualquer maneira, com a bunda, com qualquer lugar, qualquer jeito. A bola não pode entrar. E entender que vai jogar agora em Brusque. É uma decisão para nós, no campo do adversário, que a gente não está acostumado a jogar num campo que a gente vai chegar lá e não sabemos o que funciona. Mas temos que ir lá e jogar. Essa é a diferença. Os jogadores têm que entender que eles estão no Cruzeiro, clube de primeira divisão, mas estão jogando uma segunda divisão, aonde a competição é totalmente diferente da primeira divisão. O comportamento psicológico, o comportamento emocional de jogar um jogo desse, uma disputa dessa, ela é diferente da primeira divisão. Tem que mudar.